Olá, boa noite, seja todo mundo muito bem-vindo. Fabiana já entrou. Fabiana, minha Nossa, bem. amiga. Ô, minha querida, você tá me vendo, tá me ouvindo bem? Estou lhe vendo e lhe ouvindo super bem, ainda bem, nessa saída de quarta-feira que a gente resolveu fazer juntas. Não foi? Eu adorei essa programação. A gente arranjou um jeito de manter os nossos encontros semanais Exatamente. e Já é, partilhando agora. Hum, já é a nossa primeira dica, né? já é a Manter os primeira. encontros semanais. Manter os encontros semanais e principalmente com quem você ama e com quem você confia e com quem você se sente à vontade para ser você mesmo, né? Então, sejam bem-vindos para quem está chegando agora. É, Fabiana é uma amiga muito amada, uma amiga muito querida, além de ser uma profissional admirável, um senso de humor refinado, uma inteligência perspicaz, uma das amigas valiosas que eu tenho na vida. E a gente tem o hábito de se encontrar toda semana para conversar de Nietzsche a Marília Mendonça. Exatamente. E aí, desde que começou a quarentena, a gente não tem se visto, mas a gente tem um grupo virtual, é um grupo de três, né? Eu, Fabiana e outra amiga querida, Michele. E a Existe, gente. Oi? né? Tem um grupo Diga. de três, né? Uhum. Mais de um ali, vários grupos de três, né? Que constitui, Exatamente. assim, né? O três é importante. O 3 é muito importante, a gente vai conversar muito sobre isso, né? Então, assim, para dizer qual é a ideia da live, a gente conversa muito sobre essa dinâmica dos relacionamentos, sobre a questão da contemporaneidade, sobre os vínculos, sobre as dificuldades do relacionamento em seus diferentes níveis, relacionamentos íntimos, relacionamentos de amizade. Fabiana, é como se a tua imagem tivesse travado. A Jerusa está até avisando aqui. Eu estava olhando, pensei que. Oi, Mariana, querida. Como se o teu vídeo tivesse travado a conexão. Tá tudo bem aí? A imagem? Tá tudo bem, eu tô vendo super bem, mas alguém A Jerusa colocou. Como se tivesse vai, travado a imagem. É. vou tentar aqui dar o que é que eu Às vezes é a faço? conexão da internet, qualquer coisa sai e volta de novo. Eu vou sair para e vou. Tá. Fabiana, muito obrigada a cada um de vocês que está aqui de uma forma tão generosa para partilhar um pouco essa. É uma live de saberes e de afetos, né? É uma live que a gente vai partilhar um pouco da experiência clínica da experiência de relacionamento, de relacionamento da gente, da amizade da gente. Vamos ver se Olha agora tá aí, me vendo. tô te vendo, mas Olha, tá linda, mas não tá com movimento. É como se a imagem tivesse congelada. que estranho, Ale, porque a minha Pois é, conexão aqui tá super bem. Você tá me ouvindo bem? eu tô te ouvindo divinamente bem. Tô te ouvindo maravilhosamente bem. Vocês estão ouvindo também a Fabiana bem? Eu tô te ouvindo super bem. A minha conexão tá mostrando, tá dizendo que a minha imagem está congelada. Pois Que é isso. estranho. A tua imagem está congelada, mas a voz tá ótima. Se segue assim, vai se descongela, como é que a gente faz? É, eu não sei. Se mas a Mariana está dizendo que está ouvindo, que o áudio está bom. Se você quiser continuar assim, então fica. Eu É tô porque morrendo de saudade. eu também não queria te ver, eu queria os movimentos. Eu sou uma pessoa que me Pois movimenta eu falando, gente. É também. quase estranho me ver uma pessoa congelada. É Exatamente. esquisito. É muito estranho também. Eu vou fazer o Boa seguinte, eu vou noite. tentar mais uma vez Tá, sair e vou entrar somente com a minha internet do celular, para ver se perfeito. funciona desse jeito. Tá joia. A gente está esperando que a Fabiana da internet, né, para
para voltar. E a gente está aguardando, né, enquanto ela chega. Enquanto isso, sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo amigas que a gente ama, né, e que é maravilhoso estar com vocês, mesmo que aqui nesse espaço sem esse contato físico, mas com um contato afetivo, valioso, amoroso, que é potentíssimo também. Né? Eu vou esperar a Fabiana voltar para explicar um pouco, para falar um pouco de como surgiu a ideia dessa live, né? Falar um pouquinho dessa história da pandemia afetiva, que surgiu de uma conversa da gente nesse grupo, né? De tantos grupos que a gente faz parte, a gente desenvolve uma série de projetos juntos. E a gente conversando um pouco sobre essas dificuldades, das questões emocionais na contemporaneidade. Opa, Fabiana, você chegou. E aí, esperando a Fabiana conectar agora, eu acho que... Espero que eu não estou congelada. Estou vendo. Fabiana, tem um mistério aí que eu não sei qual é nessa... O vídeo, tu autorizou o vídeo direitinho e tudo? A configuração de vídeo? Para a última vez aqui. Tá. Vamos lá. A gente está com as vicissitudes da vida, né? Que são essas situações a qual todos nós estamos ultimamente submetidos. Esses tombos, essa situação de interrupções, essas situações de blackout, essas situações de improviso. Como é que tá agora? Agora tá ótimo que eu tô ouvindo você, mas não tô te vendo. Então vamos de voz hoje, porque eu realmente não sei o que está acontecendo. Tá certo. Uma pena também, mas vai que acontece um processo mágico aí e destrava, né? Porque eu tenho participado de um monte de live, mas tô vendo aqui as configurações e tudo, daqui tá tudo ok, mas aqui, não sei o que é, infelizmente. Eu acho que é bom porque a gente fica para marcar outra depois, né? Assim, para ver se resolve. Então, estava explicando... Muita energia boa circulando, aí o negócio trava, Lê. É uma energia tão intensa que a internet não soube o que fazer com isso, entendeu? Os vídeos ficaram verdade. assim, confusos, né? Não estão entendendo. Gente, como assim? Como foi muito amor. É muito amor. É muito amor, é verdade. Deu uma pane nas conexões, nas ligações, né? Então, assim, contextualizando para o pessoal, que eu estava esperando você voltar, de como é que foi essa ideia da live, né? A gente conversando sobre as dificuldades dos relacionamentos, as coisas difíceis que chegam até a gente, amigos relatando dificuldades nas relações, no campo afetivo, no campo amoroso, e esse cenário de pandemia que estamos todos nós. Só que a pandemia, ela tem acontecido uma coisa interessante, ela tem o que é bom potencializa, fica melhor, e o que é ruim também parece que potencializa e fica pior. E aí a gente começou a pensar nesse termo, pandemia, e fomos atrás da mitologia do deus Pan. Né? E é muito interessante porque o Pan é esse deus que fica no entre, né? Ele fica no meio, né? Então ele é um representante próprio da ambivalência, né? Como se fosse a própria questão da existência entre vida e morte, a tematização da questão do inconsciente, do princípio do prazer, do princípio da realidade, desse jogo de força que nos constitui, pulsão de vida, pulsão de morte. E aí a gente foi pesquisar e viu algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, Pan tem esse significado de tudo na mitologia, filho de Hermes, que é o mensageiro dos deuses. Aí é uma outra reflexão, né? O que é que essa pandemia traz de mensagem para a gente poder entender. E tem uma coisa interessante na história dele, ele foi abandonado pela mãe e pelo pai.
né? Existem várias versões do mito, né? Como todo mito. E aí o pai abandonou, assim, não queria que ele dissesse que era filho por vergonha, porque ele era muito feio. E a mãe também abandonou porque era muito feio, ele tinha chifre, né? Metade de um corpo humano, metade do corpo de cabra. E essa simbologia, ela também é interessante para a pandemia, porque o Pan, ele significa a conexão entre o divino e o terreno, ou seja, os pés de bode, essa conexão com a natureza, essa conexão com a terra, e os chifres têm uma simbologia na mitologia celta de conexão com o divino. É tão interessante porque na Babilônia, veja só, na Babilônia, quantos mais chifres, né, os deuses tinham, maior a conexão com o divino. Então, essa associação do chifre com o demônio, com a coisa ruim, ela vem quando a Igreja Católica, né, faz absorve os mitos e faz uma modificação na leitura em relação a isso. Mas o chifre, ele tinha essa conexão com o divino, e aí é muito interessante a gente pensar no Deus Pan como algo que faz essa articulação entre o divino, entre o imaterial e com a natureza, que são as questões que a pandemia está trazendo para a gente, né? A nossa dificuldade de lidar com a natureza, a nossa dificuldade em lidar com os nossos afetos e a própria questão da subjetividade humana, que é assim, como é que a gente lida com a natureza, como é que a gente lida com as nossas ambivalências, como é que a gente lida com os nossos desejos. Pan é o representante também da sexualidade, também da efervescência dos nossos desejos, né? Então, como é que a gente articula essa dimensão dos afetos? Como é que a gente articula essa dimensão da relação com o outro? E aí, uma última curiosidade, Pan era um deus que ele tinha uma condenação, né? Digamos assim, ele amava, mas nunca conseguia concretizar o amor, porque as pessoas, as deusas, né, as ninfas, sempre fugiam dele. Então, a primeira paixão dele por uma ninfa chamada Siringe, ela fugia da aparência dele, ele era considerado muito feio, e aí, para se esconder dele, sofreu uma maldição, foi transformada num caniço. E ele recolheu esses caniços e transformou um deles numa flauta, que onde ele tocava e encantava as outras ninfas. Então ele usava a arte como uma forma de ver se assim as ninfas se interessavam pela arte, pela criatividade dele e não ligavam para a aparência estética. Então isso também traz uma outra dimensão para a gente pensar nas questões dos afetos e das conexões, né? Ou seja, desse lugar da aparência, desse lugar do que é que importa, ao mesmo tempo desse lugar da arte, desse lugar da possibilidade de se reinventar para construir afetos. E aí eu queria pedir para a Fabiana falar um pouco sobre isso. Assim, a gente colocou o título sobre conexões, né? E essa dificuldade de um sujeito de se conectar consigo, de se conectar com as suas coisas boas, de poder integrar os seus aspectos destrutivos, de conseguir se conectar com o outro. E a gente hoje à tarde conversando que conexão, até a internet, né? É uma troca de dados. Se você não tiver dados indos e dados vindos, você não se conecta. E dessa dificuldade... Exatamente nisso, comprovando que isso acontece, né? Isso, estamos comprovando isso. Então, as pessoas hoje em dia, e não só hoje em dia, mas isso já vem revelando como um modelo de relação, têm dificuldade de conexão porque não conseguem essa troca, não conseguem essa partilha, ficam presos no movimento narcísico, autocentrado, e isso passa a acarretar uma série de efeitos destrutivos no campo das relações, no campo político, no campo da ética e principalmente no campo do amor. E aí, como somos as duas psicanalistas, e o Freud já dizia que a psicanálise é a cura pelo amor, a gente resolveu trazer essa dimensão da conexão, do amor, e do amor que envolve sermos capazes de articular essas reflexões que Pan nos traz. Então, queria te ouvir, Fábio. Eu espero, queria tanto que eu tivesse podendo ser vista também. Bom, enfim, Lê, obrigada pela introdução, falando aí do mito de Pan, né, e como é que ele simboliza essa conexão entre o divino e o material. O que é bem interessante, a gente tem conversado muito sobre essas exacerbações das nossas vulnerabilidades e das nossas fragilidades em relação às conexões afetivas nesse momento que a gente está passando. Na verdade, a gente vem
cada um de nós, né, como sujeito, a gente vem carregando uma vulnerabilidade que a gente consegue ou conseguia, antes da pandemia, ter soluções, caminhos e formas de elaborar, ou pelo menos de ir conseguindo viver com aquilo de uma forma ou de outra, porque o mundo que estava lá fora, né, antes da quarentena, ele criava mil caminhos para que eu pudesse fazer isso, criavam desvios, né? E esses desvios nem sempre nos levam a pensar em realmente como é que eu estou lidando com essas conexões e como é que eu estou organizando esses afetos no meu dia a dia. A quarentena, ela nos impôs, primeiramente, que estivéssemos sós. Não que nós estivemos, cada um de nós pode estar com o seu núcleo familiar, né, mais pessoas dentro da casa, mas na verdade nos colocou numa imposição de solidão. E essa solidão é um momento onde a gente se volta para dentro e a gente começa a olhar, né, para esse espelho. Eu acredito que a primeira defesa que a gente faça é essa que você falou, a do narcisismo. Porque o narcisismo ele é um mecanismo de desenvolvimento, mas ele está com a gente para o resto da vida e ele funciona como defesa, né? No momento que eu sou confrontado com uma mudança brusca, com algo que é completamente incerto sobre o futuro, que eu não sei como as coisas vão ser, eu só sei que elas não serão mais como antes, a minha tendência é ir lá para um lugarzinho inicial, onde eu me sentia seguro, cuidado, protegido, ou então eu vou buscar que alguém faça isso por mim. Porque o narcisismo implica também que eu estou ali sendo cuidado. Alguém, por favor, cuide de mim. Alguém me ame, por favor. Então tem essa Sua Majestade o bebê, né? Sua Majestade o bebê. Nos tornamos a Majestade o bebê procurando de onde viria esse afeto agora que estou em solidão. E dentro desse processo, a gente tem esse elemento aqui chamado internet, conexões virtuais, que faz com que essas vulnerabilidades e esses afetos, resolvidos ou não, eles venham se manifestar, né, de várias formas. E aí a gente vê com as pessoas realmente entrelaçadas, embaraçadas e mostrando realmente como um livro que eu tenho aqui em casa, que eu gosto muito, que é de um psicanalista português, que diz que amar não se aprende na escola. O amar é um processo de realmente aprendizado na convivência com o outro, mas também, quando possível, num processo terapêutico analítico, quando eu descubro esse caminho que não é narcísico, né? Não é somente mecanismo de defesa. O que significa formar essas conexões a partir de eu me reconhecer como sujeito, reconhecer o outro como sujeito, e não como um cuidador de mim, das minhas necessidades, né? Ou que se faz espelho para mim, e lá nesse espelho eu vou conseguir estar pleno, né? Estar extremamente gratificado. O que é que você Isso acha é tão... aí? Eu acho lindo, né? E acho maravilhoso te ouvir. É sempre uma coisa linda, assim. A gente tá, na verdade, a gente está publicizando os encontros e as conversas da gente, né? Essa live é uma publicização dos encontros da gente, ajeitar aqui o foco, mas é também uma publicização dos afetos, né? Assim, você é uma das amigas que eu amo, né? Assim, e que a gente tem trocas lindas e que é muito bonito. Fabiana, estão perguntando como é o nome do livro que você falou agora, sobre amar se aprende na escola. Tanto que a câmera estivesse funcionando, ele está aqui atrás de mim, eu mostraria. Chama-se Amar Não Se Aprende na Escola. Isso. Deixa eu dar aqui o nome do... É interessante porque, assim, essa live ela é uma live totalmente artesanal, né? Eu tenho participado de várias lives, mas eu... vai ter que fazer de novo, até se profissionalizar, pelo menos eu, né? Você já está aí no... Não, mas eu... Diga. Eu vou corrigir o título, tá? O Amor Não Se Aprende na Escola, é do Joaquim Quintino Aires. Ele é português. Eu não sei se esse livro vende no Brasil, mas acredito que nada que a Amazon não resolva. Não estou fazendo propaganda, é só porque é o caminho fácil no momento da quarentena. Perfeito, Fabiana. É lindo, né? O título é lindo. Eu achei maravilhoso que tu falaste sobre o narcisismo, porque assim,
Não tem nenhum. O narcisismo faz parte de uma organização, de um momento de uma estruturação psíquica, o narcisismo primário, narcisismo secundário, é fundamental para a vida, senão a gente não sobreviveria sem a dimensão do narcisismo. O problema é que o bebê está lá no lugar de Sua Majestade, o bebê está corretíssimo. O problema é quando você tem adultos de 30, 40, 50 anos que continuam nesse mesmo lugar, né? Que continuam nesse mesmo lugar se considerando uma majestade, um bebê, e que saem por aí tratando aos outros adultos como se fossem espelhos ou como se fosse uma mera projeção ou uma mera extensão de si mesmo, numa total incapacidade de reconhecer a alteridade, numa total incapacidade de entender que machucam, numa incapacidade de pedir perdão, numa incapacidade de diálogo, numa incapacidade de reconhecimento, uma incapacidade de dar conta dos seus limites, das suas questões, e uma violência imposta sobre o outro em diferentes níveis, ou no campo político, no campo ético, no campo das relações de trabalho e no campo das relações afetivas, de uma maneira muito destrutiva. Então, tem gente que passa a adotar, para o campo das relações, a mesma lógica desse funcionamento narcísico. Então, assim, é o cancelamento, são pessoas adultas que bloqueiam outros no WhatsApp, assim, por um impulso raivoso, infantil, de raiva. São pessoas que invadem a intimidade do outro sem nenhuma atenção ao que está acontecendo com o outro, sem nenhum cuidado, sem nenhuma delicadeza, sem nenhum sem nenhuma atenção, a prestar atenção ao que está acontecendo com o outro. Tá. Aí a gente pode falar um pouco dos instintos agressivos, né, que Freud foi desenvolvendo ao longo do tempo. E ele, muito bem dito, lá em 1920, no Mal-Estar na Cultura, ele começa realmente a fazer um tratado de entendimento de como é que essas polaridades do sujeito, elas atuam, né, no campo da existência. E Freud não viveu o suficiente para ver o nosso advento da internet, né? Porque eu tenho certeza que ele escreveria mais 27 livros falando desses novos entrelaços aí da existência, porque e a internet é um tema que eu trabalho muito também, mas ainda acho extremamente complexo como é que os sujeitos se funcionam aí dentro, né? Porque me parece que ele permite mais um campo desse instinto agressivo aparecer de uma forma sem nenhuma conduta para o que nos foi formado ou nos foi entendido que nós precisaríamos para ser social, né? Ser coletivo. Quando você me iniciou falando que o Freud falava que a cura era pelo amor, ele vai tratar disso lá na frente do amor maior, né? Não é o amor somente do seu objeto de escolha de amor ou do seu objeto de escolha sexual, mas ele vai falar desse amor para o amor coletivo. E a gente tem visto uma dificuldade imensa nesse momento que a gente está passando, das pessoas emanarem esse amor coletivo e entender por que a coletividade é importante agora. E aí fica um grande questionamento se isso é uma questão global. Nós moramos no Brasil, né? Não temos uma experiência de vida em um outro país nesse momento de pandemia. Eu não vou falar desse lugar, eu vou falar do meu entendimento aqui um pouco. O que eu percebo é que nós finalmente assim colocamos num letreiro luminoso, grande, que o nosso senso de coletivo realmente é primário. A gente ainda não passou desse estágio de dizer, está entre a necessidade, né, do que o coletivo precisa e aquilo que eu preciso como sujeito e indivíduo, ele parece preponderar acima do coletivo. Isso é uma existência da cultura brasileira, é um funcionamento da cultura brasileira. A maioria dos indivíduos no seu dia a dia, a gente vê isso antes de pandemia, você está estacionado num lugar
e a pessoa vem e bloqueia o seu carro, você passa 15 minutos esperando, e ela chega e você diz, olha, você me bloqueou por 15 minutos. E a outra pessoa se zanga, né? Não, mas eu fui só ali, né? Você não pode nem me esperar, e onde não houve um diálogo e uma negociação dessa troca. Né? Assim, eu sou merecedora. Aí vem a Sua Majestade, o bebê funcionando culturalmente. Uhum, Eu uhum, primeiro, e você tem que me entender, né, como é que você pode ser assim comigo. E esse trato é um trato que era diário. O que é que acontece agora quando a gente precisa, a gente tem uma necessidade enorme de que a gente tenha um olhar para o coletivo? O que é que acontece nesse momento, né? Se a gente olha como é que esse amor coletivo ele se desdobra nesse momento, ele se desdobra com imensa dificuldade. Ele se desdobra com a necessidade do governo colocar a gente em situações opressivas. Ele se desdobra com a necessidade do governo estadual colocar a gente monitorado através dos seus eletrônicos. O que é a pior coisa que a gente poderia querer na vida é que um governo monitore a gente eletronicamente. A gente não está em 1984, né? uhum, Não é o ano do livro. Alguém sim. quiser ler, tem um outro livro para a gente ler. Então, Uhum, aí vem o sujeito entrando nessa necessidade afetiva, e a gente pode falar, né, do nosso tema, essa pandemia afetiva. Eu estou trancafiado, eu agora não estou mais lá no mundo pedindo esse cuidado e esse amor, e agora eu preciso dessas conexões, eu preciso estar me sentindo é, é, recebendo afeto, querendo afeto. E aí fica uma pergunta: como foi que você formou esses afetos antes de estar aqui? uhum. Quem são os seus afetos? Né? Com quem você troca todos os dias, que você vai da tristeza à alegria, da insegurança à comemoração, e essa oscilação, porque é uma coisa que a internet proporciona é que a gente esteja sempre extraordinariamente bem, né? Porque a gente pode se preparar para estar na frente da internet. E a vida não é assim. Então, quem são os seus afetos antes? E como é que as pessoas estão agora tentando fazer esses afetos dentro desse estado de solidão? E será que elas sabem fazer isso? Porque se você até esse presente momento, em 2020, não conseguiu elaborar esse campo afetivo, o que é que você precisa aprender para fazer ele agora, né? Como é que você vai se situar dentro desse espaço onde os seus afetos são o que realmente lhe sustenta, dentro para ultrapassar tudo isso? Como é que você está se comunicando, se conectando com o outro, né? Você entende isso como uma responsabilidade do outro? É o pedido, o seu pedido de amor ainda é que o outro cuide de você em primeiro lugar? Ou você tem alguma participação no cuidado coletivo de existência no momento? Que isso é amor. Sim. Isso é valiosíssimo, né, Fabiana? Porque, assim, essas relações de afeto que se constroem, por exemplo, o vínculo de afeto da gente, ele é construído à custa de quantos encontros, de quantas partilhas, de quantas horas conversando sobre a vida, sobre intensidades, de quantas horas de mergulhos profundos, né, na experiência íntima de cada um, compartilhado e permitido, porque se não é compartilhado e permitido, aí não é amizade, é relacionamento abusivo. E isso que você falou é bem valioso, porque assim, a experiência do amor, ela precisa de dois, e depois né, isso é expandido para o mundo. Eu não tenho como amar alguém sozinho, e eu não tenho como querer impor o meu afeto ao outro. Então, é interessante porque a experiência do amor, ela precisa de um consentimento, ela precisa que um sujeito enxergue a si como alguém diferente do outro, enxergue o outro como diferente de si, consiga ver o outro na sua existência objetiva e não somente como projeção dos seus desejos, projeção das suas fantasias, como um receptáculo de realização de tudo aquilo que você quer, como se você fosse apenas alguém que vai estar ali para ser um servo daquela pessoa, mas alguém que consiga construir vínculos que sejam diferentes, mas que estejam todos no mesmo campo da dignidade humana. Porque na hora que eu faço isso com um semelhante íntimo, né, se a gente pensasse quando é que começam os princípios éticos? Na relação do bebê com sua mãe, na relação
inicial da vida. Na hora que eu vou para o campo social com essa beligerância, é uma beligerância que eu levo que é a mesma que está presente nas minhas relações íntimas, nas minhas relações de trabalho. A forma como eu vejo o outro, a forma como eu lido com o outro, tá repleta pelas fantasias que eu tenho de qual é o lugar que aquele outro deve ocupar na minha vida. E aí essas fantasias, elas podem ser canais e dispositivos onde eu posso jogar o meu sadismo, onde eu posso jogar a minha destrutividade, ou onde eu posso ser capaz de cuidar desses elementos dentro de mim e poder dar um outro destino a isso. Essa ideia de que o ser humano é uma coisa bonitinha, fofinha e maravilhosa e asséptica, ela é uma grande ilusão. Dentro de cada um de nós habitam coisas muito difíceis e coisas muito terríveis. Basta a gente ver quando a gente fica com raiva, como a gente às vezes se transtorna, a gente às vezes não se reconhece. Só qual é o trabalho do amadurecimento humano? Qual é o trabalho da construção psíquica e de um amadurecimento humano? É a gente poder integrar essas coisas difíceis, é a gente poder ser capaz de dar uma contenção à nossa destrutividade. Eu estava um dia desses relendo um texto da Melanie Klein, aliás, dois textos muito bonitos, um sobre a saúde mental e outro sobre a solidão. E ela dizia que a capacidade da gente se beneficiar das relações amorosas e das coisas boas da vida reside na nossa capacidade de lidar com a nossa inveja e com o nosso ressentimento. Então, é muito interessante a gente pensar hoje em dia na quantidade de pessoas ressentidas, na quantidade de pessoas que querem destruir aquilo que o outro tem, mas uma destruição que está baseada no inveja. E quando a gente vai lembrando, né, quando a gente lembra do Freud, que eu gosto muito dessa carta do Freud, quando o Einstein escreve para ele perguntando por que a guerra, né? Assim, explica aí como é que o ser humano é capaz dessas coisas tão terríveis consigo mesmo, com o outro. Né? E o Freud vai explicando esse lugar que a gente não é essa coisa tão bonitinha assim, mas ele aponta saídas, né? E ele diz o que é que a gente pode fazer diante do nosso lado destrutivo, diante do nosso lado rancoroso, diante do nosso lado invejoso, diante do nosso lado que quer ter uma posse abusiva diante do outro. Tudo aquilo que a gente puder fazer para fomentar a pulsão de vida. Tudo aquilo que a gente puder fazer para fomentar a solidariedade, a empatia, a amizade verdadeira, o cuidado, né? Esse cuidado que às vezes, tantas vezes a gente se liga, como é que tá? Isso foi importante, um ouvir o outro, estar atento ao outro. Isso é o melhor antídoto contra esse lado destrutivo da gente e contra esse lado destrutivo que a gente observa nas relações íntimas e no contexto social, dessa beligerância que a gente vê das pessoas querendo impor, né, como se fosse muito legítimo, assim, olha, eu tenho o direito de matar as pessoas precisam respeitar isso. Olha o ponto a que a gente chega, né? E a gente tem também uma ideia absurda acontecendo agora no nosso país, é que as pessoas mesmo cientes do momento delicado que a gente está e da sensibilidade dos nossos corpos, da nossa saúde, do nosso sistema de saúde, elas se impõem no lugar, desse lugar beligerante, né? De que eu vou lá e vou me apresentar como destrutivo e como símbolo de destruição, até mesmo de mim, né? É um movimento aí, infelizmente, suicida de muitas pessoas, o que é contrário ao que a gente consegue fazer para preservar uma sociedade, uma comunidade e os laços amorosos que a gente precisa ter para continuar se movimentando, né? Essa ideia de que o outro demanda de mim, eu estava aqui me questionando, me perguntando se existe um diferencial entre culturas. Se aqui no Ceará a gente percebe que há uma cultura muito de manter a majestade, o bebê. O que é que você acha, Alessandra? Você acha que existe isso na nossa criação, na formação do sujeito aqui? A gente não consegue o tempo todo responsabilizar o outro pelo posicionamento do que é amor? Eu vejo muito, e tanto em análise como eu vendo no discurso de pacientes e de pessoas mesmo no mundo, é que o amor ele é interesseiro, né?
Uhum. O amor, ele precisa que eu dê algo para que eu receba esse amor, né? Ele tem esse, as pessoas veem esse potencial de troca, assim. Geralmente é uma troca não baseada na comunicação, é baseado naquilo que eu desejo. Não é nem naquilo que eu Uhum. necessito, porque eu acho que as necessidades elas têm que ser minimamente encontradas para que você esteja bem com a outra alguém. Mas é uma imposição de desejo o tempo todo, né? Eu desejo isso e você deve me fornecer dessa forma. E às vezes a outra pessoa sente que se não cumprir com esse lugar, ela não vai ser amada. A gente tem esses dois lados, na cultura eu observo demais isso. É um que diz, eu preciso disso, eu quero, eu desejo, você tem que me dar, senão eu não estarei ao seu lado, e o outro que acha que tem que cumprir com isso, com esse desejo, e se coloca nessa posição de nunca dizer não, de não colocar Uhum. seus limites, de não impor quem é você e até onde você pode ir. E há uma responsabilidade dos dois lados de como é que isso vai acontecer para que a gente consiga estar num lugar bom e satisfatório, né, de troca. Ela não é uma troca econômica no sentido de que nós precisamos fazer um livro de contabilidade, e esse livro de Uhum. contabilidade nós vamos aqui registrar quem deu o que e quando, para que a gente possa ter o amor um do outro, né? Não é assim que se forma. Ah, eu acho isso muito presente na nossa cultura aqui no Ceará, dessa troca, né? Não sei se isso é uma troca no Brasil todo também, não tenho essa experiência para falar. Mas eu vejo aqui que é como se o amor fosse interesseiro. A gente não tem uma ideia de que eu preciso apenas ser eu e um outro que também é ele mesmo, se posiciona ali numa vontade de ter essa troca ou nessa escolha de constituir um laço afetivo que faça parte de um social, e dentro disso nós dois funcionamos, né? Não um ao serviço do outro, né? Não uma prestação de serviço para o outro. Eu vejo muitas trocas até de amizade, onde Uhum. aquela amizade ela me serve para uma troca, né? A Jerusa, que é grande amiga, estava acompanhando aí, a gente tem algumas pessoas que a gente uma vez conversou que a gente só aparece na vida dessas pessoas, só se faz presente quando há uma necessidade. Né? Essa pessoa está sentindo uma necessidade ali, faz um ano que não fala com você, se Uhum. comunica, né? E aí, de repente, ela passa por uma necessidade emocional, né? Tá ali numa carência afetiva, de apoio, e ela sabe que vai ter esse lugar em você, porque você é assim. Você tem Uhum. essa presença de estar lá, de apoiar, de dar o ombro, de dar a palavra amiga, de dar o conforto, de dar o colo. E aí essa pessoa lhe procura. No momento que ela se sente bem, ela de novo se retira, para só retornar novamente precisar de você. A gente tem vários tipos de troca. Essa é uma que me veio agora à memória, que eu acho muito evidente, né? Do amor que precisa ser contabilizado, né? Eu vou até você quando eu preciso de algo. Isso para mim não é nem amor, né? É uma relação unilateral e abusiva e que infelizmente muito frequente. Né? Às vezes tem pessoas que não sabem nem como chegar, como enviar uma mensagem. Né? Não coloca nem assim, um bom dia, boa tarde, como é que você está. Tem gente que nunca mandou uma mensagem, né, dizendo assim, olha, só lembrei de você. Acha que a comunicação ela só pode ter um fim utilitário, de eu ter que receber alguma coisa, de que eu não posso me comunicar simplesmente para fazer trocas emocionais, para querer saber como o outro está, para querer disponibilizar algo, sempre nesse lugar de receber. Nunca, ou muito raramente, no lugar de ofertar. No lugar de ofertar um cuidado, no lugar de ofertar uma delicadeza, no lugar de ofertar uma escuta, né? Entendendo que também aí tem o lugar do outro, né? Nem sempre o que você quer ofertar é possível ao outro receber naquele momento, ou o outro também pode não querer. Mas aí essa dificuldade de lidar com frustração, essa dificuldade de lidar com limites, essa dificuldade de entender que o outro é um outro, e de a cada frustração ou a cada limite não sair atacando, não sair destruindo, porque tem gente que é assim, né? Ah, eu queria ser sua amiga. Você diz, vamos conversar para ver se é possível. Você não quer ser meu amigo, não? Pô, então vá para o quinto dos infernos ou vá para qualquer canto, eu não quero mais saber de você. Reage sempre de uma maneira ou muito agressiva,
ou de uma maneira muito impulsiva, que se o outro não se submeter ao que a pessoa quer, fica sempre nesse extremo, né? Entre o amor e o ódio. Por isso que eu acho tão interessante o PAN ter essa ligação com o entre, né? Com aquilo que precisa ser construído. Eu concordo com você quando você fala dessa característica que eu acho que é muito, principalmente nordestina, aqui, que eu acho que guarda uma relação com esse modelo Casa Grande Senzala, com esse modelo feudal, com esse modelo das relações de fazenda, né, onde tem uma postura autoritária e o outro se submete por amor, se submete ao uso do corpo, ao uso das suas ideias, por uma devoção, entre aspas, à figura daquela pessoa tão autoritária que ocupa um lugar de chefe, mas ocupa o lugar de pai, ocupa o lugar de padrinho e que deturpa esse lugar do que seja um relacionamento amoroso, adulto e maduro. Eu vejo isso como uma reprodução mesmo muito grande desses modelos construídos. Você brilhantemente traz essa dimensão, né? O aparelho psíquico ele tem um ponto de vista econômico, ele tem um ponto de vista dinâmico, de jogo de força. Então a gente joga, às vezes a gente desloca para uma figura amorosa adulta fantasias e elementos vividos das nossas relações iniciais com os nossos pais. Então, muitas vezes a gente projeta num relacionamento afetivo relações de dependência ou relações de dominação, e muitas vezes acaba fazendo uma complementariedade patológica. Então, muitas vezes alguém com muitas dificuldades afetivas, com dificuldades de apego, com dependência, com necessidade de ser amado de uma forma que acha que possui uma baixa autoestima, que não pode dizer não, que reproduz a mesma relação de submissão autoritária às figuras paternas, pode encontrar alguém com esse modelo narcísico que diga que amor é isso, é você ter que se submeter de forma como se fosse uma extensão daquela pessoa para aí poder receber migalhas de afeto ou migalhas de atenção ou uma imensa destrutividade quando os desejos não forem atendidos. Aí você vê alguém, a gente tem um modelo de relacionamento familiar aqui muito autoritário, né? Às vezes oscila de um relacionamento familiar ou extremamente autoritário, que produz, né, filhos com baixa autoestima, com muitas dificuldades de se posicionar, de construir um pensamento próprio, ou relacionamentos familiares também anômicos, sem nenhum tipo de regra, tudo muito solto, que também faz com que as pessoas fiquem muito perdidas em relação a saberem se são, os sistemas, a saberem se são amadas ou não, e isso vai ser reproduzido nas relações íntimas e nas relações sociais. Então a gente vê, eu concordo contigo, tem pessoas ou muito submissas, né, que a gente vê que se colocam, né, que são humilhadas, que são maltratadas pelo outro, que às vezes se desmancham para agradar, e que quanto mais se desmancham, mais o outro é cruel, é violento, é virulento nas relações, e que vão formando pactos extremamente difíceis de modificarem essa dinâmica de relação, porque reproduz, muitas vezes, dinâmicas de relacionamentos vividos no âmbito familiar, no âmbito da escola. A escola muitas vezes não prepara para essas relações interativas, para essas relações de amizade. A escola eu acho uma grande questão, porque nós viramos um projeto educacional conteudista, né? E a proposta da escola não é essa. A proposta da escola original é de socialização. É que eu compreenda aquele primeiro espaço ali como um espaço social onde vai se repetir ou vai se construir a ideia de como é que eu vivo no mundo, né? E eu vou permitir naquele espaço que a criança compreenda que existe uma troca grupal e que eu aprenda a me comunicar, conviver, me sair, sobressair, competir mesmo, porque é típico do ser humano, a gente nunca vai tirar isso do ser humano. E a gente vai começar aí a moldar um sujeito que consegue estar circulando, se movimentando, né? Sofrendo também, porque faz parte do processo, aprendendo a cicatrizar esse processo e sofre de novo, e aí vem um outro aprendizado com isso.
Então, a escola ela teria que estar fornecendo um ambiente onde a criança aprende, esse livro Amor não se aprende na escola, mas deveria, porque Uhum. é lá onde Sim. há um maior número de trocas fora da família, né, que a criança vai ter durante a sua vida. São 12 anos de vida numa escola que você tem, e esses 12 anos você vai fazer trocas enormes com uma quantidade exorbitante de pessoas. Vai ser o tempo que você mais passa em grupo por dia na sua vida. Então, ali deveriam existir trocas importantes, onde os adultos que estão ali dentro, os educadores, pudessem promover a capacidade do outro de se comunicar, de entender Uhum. a sua responsabilidade numa troca afetiva e também entender como é que ele se posiciona como sujeito dentro dessa troca afetiva. O que eu percebo também, é muito evidente, você falou aí da gente repetir esses padrões amorosos, afetivos que a gente teve na infância, e a gente também tem a questão do lugar, o lugar imaginado, né? O Uhum. imaginário, Sim. que cada ser daquela família que vem ali surgindo, ele inconscientemente ele já vem ocupar um lugar, Uhum. não é? Que foi desejado para ele, que não é conscientemente entendido pelos os seus genitores, que né, o pai, a mãe, os responsáveis, né, os avós, mas aquele lugar ele vem já ali colocado. E aí nós temos uma criança que vai desenvolver relações afetivas também dentro dessa dinâmica familiar, aceitando ou não esse lugar pelo qual esse inconsciente o colocou. Uhum. Que isso também pode trazer dimensões enormes na forma como eu me relaciono com o amor e com o afeto, porque eu vou oscilar também de pessoas que vão aceitar e acatar esse lugar de uma forma tranquila, não, esse lugar me foi determinado e aqui estou cumprindo com ele, e outros que vão estar em sofrimento psíquico, e aí se transforma às vezes em somático, de uma Uhum. negação desse lugar, mas não consegue sair dele. Aí a Uhum. gente vê vários conflitos de relacionamentos, de formação de laços de afeto, porque eu não aceito esse lugar em que esse inconsciente da família, da dinâmica familiar, me colocou. E aí eu sofro na formação desses vínculos amorosos, porque eu vou estar sempre negando um lugar de amor onde eu me coloco porque eu acho que aquele lugar ali não é o que eu quero. É uma confusão psíquica que a pessoa tem, né? E É a outra é uma verdade. rebelião total. Eu vou me rebelar completamente contra esse lugar e vou desaparecer dele e estarei bem distante de tudo isso. O que tem um preço que você paga mais tarde, porque a gente não foge disso. A gente Isso. melhora. A gente só tem uma Uhum. coisa a fazer nesse processo de existência, é melhorar de onde nós viemos. Nós não temos como não ser de lá, de onde viemos. Nós não temos um processo de negação de onde viemos. A gente tem que melhorar de onde a gente veio. E a única forma da gente melhorar de onde a gente veio é exatamente entender como é que eu me posiciono perante as relações afetivas que eu formo no mundo, nas amizades, como é que eu me posiciono dentro dos relacionamentos e como é que eu formo vínculos, né? Ou não, tem pessoas que não formam vínculos nenhum, elas não conseguem exercer esse Isso. papel vincular, né? E a internet, essa ferramenta extraordinária, eu acho ela extraordinária. Uhum. Você falou aí dessas relações bem simples, agressivas, né? Ai, você quer ser minha amiga, não? E por muito tempo, quando eu morei fora, eu ensinei a quarta série ou o quarto ano. Essas são relações típicas da cidade. São crianças que elas estão começando ali nos 9, 10 anos de idade, a criança começa a compreender que ela precisa se agrupar. A criança menor, ela pertence a vários grupos ali na escola. Ela chega um dia, ela está na mesinha do amiguinho X, no outro dia ela está na mesa do amiguinho Y, e sai de mão dada com o amiguinho Z, e está tudo de boas, até chegar no terceiro ano, chega no terceiro, quarto ano, 9, 10 anos de idade, ela começa a compreender ali que eu preciso formar vínculos. Esses vínculos vão fazer com que eu sobreviva no mundo, né? À medida que esse mundo vai se tornando afetivo. Eu vou compreendendo que eu preciso cativar o outro. E é uma coisa difícil, né? Você fazer esse processo de nutrir, cultivar, chegar perto, chegar junto, tanto que eu dou, tanto que eu recebo, como é que é aí né, essa troca que eu vou fazer. E isso é na escola que acontece. E ali nos 9 anos tem a minha melhor amiga da segunda, a minha melhor amiga da terça-feira, a minha melhor amiga da quarta.
E quando eu era criança, quando fazia, brigava, né? Eu tinha algum tipo de desgaste ali na brincadeira, tinha o parte aqui, né? Aí você tinha que partir, né? E ficava inimigo da pessoa até a próxima brincadeira, quando você retomava. E a Ficar de mal. internet, ficar de mal. E durava pouquíssimo, né? Porque a criança ela também tem isso, ela resolve os seus conflitos de Rápido. forma muito, né, dinâmica. Ela compreende ali que ela precisa estar num movimento maior. E Aí antes esses você tinha que resolver assim, né? Cara a cara, enfrentando e sim, conversando, né? Não eu era brincava só de novo. bloqueando no WhatsApp, não. É. Então, a internet, ela parece que nesse movimento aí de compreensão que ela deveria ampliar a nossa capacidade de vincular com o outro, de estar próximo, de fazer essas conexões, ela terminou por criar também vários campos onde eu estou de volta na quarta série, né? Onde eu não vou conseguir dialogar com o outro sobre essa construção do afeto que ela é lenta, gente. O afeto não é uma coisa que você. A gente também tem a ideia romântica, né? Ah, o amor à Uhum. primeira vista, né? E a gente não compreende que o encantamento que se dá à primeira vista, o interessante é que em inglês existe uma palavra antes do apaixonamento. A gente deveria ter em português também. Existe um período antes de você se apaixonar pela pessoa, que é a infatuação. Eu estou cheio do outro, Uhum. porque eu vejo no outro aquilo que me faz bem. É o momento narcísico do encontro. Tem algo Uhum. naquele outro que me lembra algo de um afeto familiar e que gruda em mim e que faz, né, a infatuação, ela me enche, né, dessa certeza de algo. E aí o segundo momento é que é o momento do apaixonamento, é quando eu vou começar a observar quem é esse outro. Isso serve para amizades também. Uhum. Peraí, deixa eu agora, que eu me enchi do outro, né? Olhei, gostei, né? Vi, achei bom, ouvi, quero aquilo perto de mim. Agora eu vou olhar realmente de perto, eu vou fazer uma observação mais delicada de quem é essa pessoa. E aí, meses depois, em algum momento você vai olhar para essa pessoa nesse processo de conhecimento e vai dizer: eu amo essa pessoa. Pode ser um amigo, uma amiga, né? Pode ser um amor mesmo, né? Uma escolha de objeto sexual, e que você vai olhar e vai Uhum. dizer: eu amo essa pessoa. Mas isso é uma trajetória. Né? E o que é que a gente faz nesse circuito com a criação do Facebook, né? Que fez com que você tivesse até 5.000 amigos virtuais? Então, máximo, também eles colocaram um limite, né? Assim, passou de 5.000, também já não está muito legal aí, o seu campo está muito grande, né? Eles botaram um limite de amigos. Mas o Instagram, por exemplo, ele não tem limite de seguidores. Você agora não tem amigos, você tem pessoas que lhe seguem, né? Eu estou à frente e pessoas me seguem. Então, ela vai transformando as formas como a gente vê o outro. E a facilidade que eu tenho de clicar no botão e aquela pessoa simplesmente não fazer mais parte da minha vida. Onde o diálogo ele foi anulado pela praticidade de eliminar as pessoas do meu circuito, do meu ciclo de afeto. Então, a gente precisa avaliar, agora que estamos nesse momento, a gente precisa realmente estar conosco mais do que nunca e com o coletivo em primeiro. Como é que eu consigo formar, manter e me relacionar com o outro e com os afetos, né? O que é que eu posso fazer, né? O que a gente pode E fazer? isso é valioso para a gente pensar nessa trajetória, né? Assim, que essa dimensão do encontro, essa dimensão da construção dos afetos, ela é artesanal e ela é única, né? Cada encontro com cada pessoa jamais vai poder ser repetido de forma em série, de forma uma fabricação de uma tecnologia robótica. Não tem como você reproduzir isso, porque o humano ele é dessas delicadezas, dessas vicissitudes. E os encontros vão ser atravessados ainda por essas questões das nossas fantasias inconscientes, em relação ao meu lugar no desejo do outro e em relação às fantasias que eu faço de qual é o lugar do outro em relação ao meu desejo. Fantasias essas que, na maioria das vezes, eu não tenho a menor noção. Então, eu não tenho a noção delas, mas eu vivo atuando e colocando em prática nas minhas relações com o outro
essa dinâmica dessas minhas fantasias inconscientes que guardam marcas desses registros e dessas relações com objetos de amor da minha história. Entendendo que amor, né, o objeto de amor, ele não tem só amor puro. Nenhuma relação ela tem só amor, né? Toda relação ela é marcada por ambivalência e por uma infinidade de sentimentos. Por isso que quando os objetos que você destina à sua libido, eles lhe abandonam, eles lhe traem, eles lhe frustram de alguma forma, às vezes vem aquela carga destrutiva que, se você tiver nesse funcionamento infantil, podem ser até mortais na relação com o outro, né? Porque é preciso essa maturidade, essa construção que você fala da maturidade nas relações, e principalmente da relação consigo, né? Então o sujeito precisa construir uma maturidade de uma relação consigo para poder ter condições de construir maturidade nas relações com o outro. Para entender que a relação é isso, né? Assim, tem decepção, tem tristeza, tem frustração, tem limites, tem impotência, de ambas as partes. Tem dificuldades, tem dores. Quantas vezes a gente combina para fazer uma programação super legal, aí acontece algo, o outro não pode ir, e é preciso que você entenda. Pode ir, não vai, e porque acontece algo, né? E que vai necessitar dessa negociação, dessa conversa, mas dessa conversa que entenda emocionalmente o outro. Só que quando esses diálogos eles ficam só no campo da imagem, né? No campo do emoticon, no campo de um sticker, sem uma produção simbólica para dar conta dessas vivências, aí as relações ficam esvaziadas e superficiais. Eu estou olhando aqui para o relógio, porque por incrível que pareça, Fabiana, nós só temos mais 4 minutos. Uau! Então, infeliz... Pois é. Tô olhando aqui, daqui a pouco começa uma bomba aqui em cima do Instagram, que começa assim, 20 segundos, 14, aí você se desespera quando vê, já foi, sabe? É um negócio assim. Então vamos concluir, né? Aí eu quero dizer que eu te amo, que eu adorei estar aqui contigo. Eu queria outra porque eu queria te ver, porque eu tô literalmente na experiência do vazio aqui, né? Dessa tela. Quase a travessia do fantasma, né? E tendo que elaborar assim, as experiências, né? Diante do obscuro, né? Mas dizer que eu te amo, agradecer essa conversa deliciosa que potencializa a gente pensar que o amor e a amizade são forças poderosas para manter a gente pensando, para manter a gente conectado, e de como é bom ter você na minha vida. Ale, eu também te amo demais. A gente vem construindo essa amizade há algum tempo, maduramente. Né? Nós temos uma série de grandes histórias para contar de como isso sucedeu. De histórias hilárias a histórias sérias, a momentos incríveis. E um aprendizado que a gente fez da formação dessa amizade é que é importante que a gente esteja rindo, o nosso senso de humor tem que estar presente, o acordar bem tem que estar presente, o ser feliz porque a gente tem uns aos outros tem que estar presente. Eu celebro todos os dias a sua presença e o crescimento da nossa amizade ao longo desses poucos anos, mas que eu sei que vão ser de muitos e muitos e muitos e muitos pela frente. Porque quando você chega junto, você se aproxima, o seu amor de uma dimensão extraordinária. Então, muitíssimo obrigada pelo convite. Adorei, foi a minha primeira experiência. Espero que a gente faça de novo. Foi a primeira live que eu convidei alguém, porque assim, eu nunca nem faço live por iniciativa, geralmente eu só, né, aceito os convites, e foi a primeira live que eu resolvi propor, né, assim, da conversa da gente. Na verdade a gente pensou junto, né, foi a primeira, assim, e assim, e que bom que foi com você, né. Aí começou a aparecer a bombinha aqui, 26 segundos, e aí eu quero dizer que eu celebro a sua existência, gratidão por você ser quem você é, por estar no campo da minha amizade e por estar nesse espaço de cuidado com as pessoas, nesse estado e nessa cidade.